Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste grande grupo de oração, preparamos o nosso coração nesse momento para refletirmos juntos a palavra que o Senhor nos direciona nesta manhã, que está em São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Marta e Maria. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse episódio bem conhecido, Jesus visita este povoado que nós sabemos que é em Betânia. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, que depois morrerá e Jesus ressuscitará São Lázaro. Mas nós vamos refletir essas duas figuras do dia de hoje em paralelo com a nossa vida. Claro que aqui na nossa reflexão nós vamos pensar um pouquinho mais nas atitudes de Marta, porque eu penso que se assemelha muito a cada um de nós, esta correria, essa agitação, essa inquietação de Marta no serviço. É uma casa visitada por Jesus. Também Jesus visita a nossa casa, visita a sua casa nesta manhã, visita o seu ambiente de trabalho. Você que talvez esteja agora nas estradas dirigindo, é o momento em que Jesus está aí presente. E como seu coração se encontra? Agitado, inquieto, querendo fazer muitas coisas, fazer. É uma casa visitada por Jesus, é uma casa visitada por Deus. Jesus, que já havia dito que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, agora ele se deixa acolher pelo afeto humano. Ali nesta casa tão hospitaleira, ali Jesus vive a experiência da acolhida. Ele é acolhido por essas duas irmãs, é acolhido por Marta, é acolhido por Maria, mas sobretudo ele se coloca sob o cuidado do afeto humano, mas também sob o cuidado doméstico. Olha como é belo, né, pensar quando recebemos alguém em nossa casa, ali nós abrimos o nosso coração, como Marta e Maria também nós vivemos a hospitalidade, e Jesus, sendo Deus, aparentemente não precisando de nada, se coloca sob a tutela ali, os cuidados do afeto humano e do cuidado doméstico também. E nesta casa, onde a hospitalidade é regra, Marta e Maria revelam dois momentos da nossa vida interior, revelam dois momentos da nossa espiritualidade. Então deveríamos já pensar que momento é esse, né? Você aí talvez na correria da sua casa, talvez em trabalhos domésticos também, o Senhor te visita, Jesus entra na sua casa e te convida à escuta, como Maria escutou. Jesus também te convida para que você pare um instante para oferecer o seu afeto para Deus, para que seu afeto seja trabalhado pela presença de Deus. O que Maria representa? Maria representa o agora em que Deus fala. Então Maria está inteira, totalmente inteira naquele momento ali. Me vem à mente agora quantas freiras, né, que vivem ali a experiência de viver enclausurada, elas estão ali inteira para o Senhor, inteira para Deus.
o que não significa que na mente, o que não significa que a mente esteja inteira ali também. Também nós, mesmo diante do Senhor, mesmo diante do Santíssimo Sacramento, talvez em alguns momentos também estejamos fragmentados, não é? Ali vem a distração, então vem pensamentos intrusivos, tantas realidades, né? Mas nós somos tentados, quando falamos de Maria, a sempre pensarmos numa vida assim perfeita, né? Então, o estereótipo, né? O exterior. Mas não significa que se você passou ali, viu alguém ali parado, talvez ela esteja na luta pela concentração e você já veja a pessoa como uma mística, uma grande santa. Também, dentro dessas pessoas que param, existem desafios interiores. Por isso que nós falamos de 2 momentos interiores, não são 2 momentos separados. Então, nós somos Maria, mas nós temos muito de Marta também. Ou nós somos Marta e temos muito de Maria. Mas aqui Maria representa a inteireza. Ela está inteira diante de Deus. Ela se lança no silêncio e na escuta como uma forma de existir autenticamente diante de Deus. Quem escuta Deus tem uma vida autêntica, tem uma vida verdadeira. Tudo mais é estereótipo quando queremos escutar apenas o que o mundo oferece. Pessoas que não são referência para nós, nós não vivemos com o coração totalmente voltado para a nossa realidade, para a nossa verdade. E Marta, o que ela representa? Ela carrega uma grande tensão de uma alma dividida. E aqui eu entro e nós nos colocamos agora nessa situação, neste ambiente de Marta também, porque quantas vezes nós também temos essa tensão interior, essa inquietação interior, nós temos também a alma dividida. Nós queremos ser inteiramente de Deus, mas ainda não conseguimos. Nós queremos viver inteiramente a escuta, mas ainda não conseguimos. Nós queremos viver intensamente a nossa vida de oração, mas ainda não conseguimos. Lembre-se, 2 momentos interiores, não vamos separar totalmente essas 2 personagens. Marta não está inteira no momento em que Jesus ali se apresenta como dom. Marta está fragmentada. Neste momento que você escuta essa palavra, essa partilha, como se encontra o seu coração? Se encontra inteiro para Deus ou se encontra fragmentado pelas lutas, fragmentado pelas decepções, um coração fragmentado pelos sofrimentos, um coração fragmentado pela enfermidade, um coração fragmentado pela traição, um coração fragmentado pela falta de perdão? Não quero perdoar, não quero, não desejo, e o coração continua fragmentado. Você continua nessa tensão. Enquanto você escuta o Padre Edson falar, o seu coração está dividido. Deseja Deus, mas deseja o pecado. Talvez você esteja num imbróglio, numa situação que você quer se livrar, mas ainda não conseguiu. Peçamos a Deus a força nesta manhã para que você consiga dar um basta nessa situação, para que você consiga dar um basta nisso. Chega, agora eu quero a vontade de Deus, eu quero estar inteiramente em Deus. E para estar em Deus, eu preciso vencer o mal, vencer o pecado, né? Até vejo aqui do meu lado, estão aqui os livros, né, do método PHN, do acampamento deste ano, Salvação, Esperança e Júbilo. Também nós somos convidados a cada dia a dizer não ao pecado. Devemos decidir por uma vida em Deus. Eu decido viver em Deus. Eu me decido por fazer a vontade de Deus. Por desejar fazer a vontade de Deus, eu preciso viver em estado de graça, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me apresentar ao Senhor. E me apresentando ao Senhor, eu crescerei também nas virtudes que me são necessárias para permanecer nele. Coração fragmentado, alma dividida, inquietação, tensão interior. Atitudes de Marta que são atitudes de nós, de cada um de nós também. Nós nos apresentamos ao Senhor nesta manhã com este desejo de sermos plenos na vontade de Deus. Marta carrega em si a tensão, uma grande tensão entre as coisas da terra e as coisas do céu, entre o alimento do corpo e o alimento da alma,
ela simboliza o movimento da alma que ainda não contempla, mas que deseja ardentemente agradar a Deus. Talvez você também não consiga ainda totalmente agradar a Deus. E essa é a sua atenção para o bem. Você tem desejo de acertar, mas você erra. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, dizia São Paulo. Será que essa tensão interior te habita neste momento? Será que você se identifica com as atitudes de Santa Marta, fragmentada, em tensão constante? Que a graça do Senhor nos alcance, nos aponte o caminho para que vençamos esta realidade. Quando lemos aqui nas Sagradas Escrituras que Marta estava ocupada com muito serviço, no texto grego quer dizer que ela é arrastada por muitos lados. Agora imagina assim uma pessoa que está assim diante de você, tem alguém puxando ela para o lado direito, tem alguém puxando para o lado esquerdo, puxa para frente. Então ela é agitada e ela não consegue se situar, ela não consegue habitar aquele momento presente, ela não consegue habitar o agora, ela não consegue se concentrar. Imagine também quando você para rezar, então você quer se concentrar diante do Santíssimo Sacramento que está ali diante de você e também você é arrastado pelos seus pensamentos por muitos lados também. Então é isso que o texto quer dizer. Ela estava ali ocupada, agitada, com muito serviço, agitada em fazer muita coisa, mas ela não conseguia ser, não conseguia estar inteira diante da vontade de Deus. Isso significa que nós não podemos rezar enquanto fazemos outras coisas? Não é isso, né, que eu estou dizendo. Até aqui na comunidade Canção Nova, quando falamos da nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade é a espiritualidade do trabalho santificado. E vivemos também a oração ao ritmo da vida. Então isso significa que tudo aquilo que vivemos, né, enquanto trabalhamos é uma forma de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Por exemplo, neste momento em que estamos aqui no Sorrindo para a Vida, neste grande grupo de oração, é um momento também de trabalho. É um trabalho, mas é um trabalho santificado. Enquanto trabalhamos, muitas pessoas são edificadas por essa palavra também que é anunciada. Tem pessoas aqui por trás das câmeras acompanhando lá na direção. Muitas realidades que nos assolam. Então aqui também nós vivemos essa experiência de sermos contemplativos na ação. Vocês recordam que no início eu falei que Maria e Marta não são dois momentos separados, né? Então, se nós estamos nos colocando diante dessas duas personagens, então nós temos que ver essa realidade em nós, qual está se destacando mais. Mas nós podemos ser muito contemplativos e muito ativos também, enquanto fazemos alguma coisa. Até mesmo quando rezamos o texto, é muito bom quando rezamos ali, talvez na capela, parados, refletindo, porque é melhor a meditação. Mas você pode também rezar o seu texto enquanto você caminha, você vai fazer uma caminhada, você vai ali, você que já gravou a contemplação dos mistérios, então você contempla e reza. Estar em movimento não significa que você não está inteiro naquela oração, tá bom? Então não vamos ter uma interpretação redutiva, assim. Então quando o padre fala de contemplação, significa que eu tenho que ficar parado 24 horas, não é isso. Então vamos ampliar a nossa reflexão aqui para crescermos, tá bom? Na vontade de Deus. Mas é muito real que somos arrastados por muitos lados, sobretudo pela falta de concentração, pela distração, quando nós paramos na experiência de parar para rezar. Se eu fosse perguntar aqui para os que estão na bancada, muitos iriam confirmar isso que eu digo para você neste momento, e eu, próprio padre, também vivo essas realidades, mas nós devemos permanecer fiéis em Deus, devemos habitar, né, o ambiente que estamos realmente, sobretudo o ambiente da oração, porque ali seremos edificados na vontade de Deus. Pense assim: quem é arrastado por muitos lados não se pertence, e quem não se pertence não é capaz de se oferecer a Deus inteiramente. Quem não se pertence não se oferece
a Deus. Quem não se pertence não é pertença de Deus, não aprende a fazer a vontade de Deus. Senhor, nos ajude nesta manhã a sermos inteiros, a vivermos a escuta da palavra, nos ajude para que o nosso coração seja de fato trabalhado pela sua presença, trabalhado pela palavra que é luz para a nossa existência, pela palavra que é luz para os nossos passos. Marta tem o Verbo encarnado em sua casa. Então, Jesus habita a casa de Marta. Ela prepara a mesa para aquele que futuramente nós ouviremos da boca do próprio Jesus, é o pão da vida. Marta trabalha para preparar a mesa para aquele que é o pão da vida. Olha que beleza! Sua inquietação não é condenada por Jesus, mas é redirecionada. Também nós, quando constantemente vivemos a experiência de não rezar bem, de sairmos da oração com aquela sensação de que você não escutou nada, mas você sai dali convencido. Eu entrei para a oração, não escutei a voz de Deus, mas eu saí de alguma forma convencido. Mas ao mesmo tempo também, às vezes, fica aquela sensação: eu poderia ter oferecido mais, eu poderia ter colhido mais da vontade de Deus, da presença de Deus, daquele momento, poderia ter escutado mais, como Maria escutou, como Maria permaneceu inteira. Mas vejam que a palavra de Jesus, diante daquela inquietação de Marta, não é uma condenação, mas um convite para que ela redirecionasse tudo aquilo para a escuta. Então ali Jesus não está assim dizendo assim: olha Marta, Maria é melhor que você. Não, Jesus está dizendo: Marta, você está a caminho para aquela realidade que é a melhor parte, que não será tirada. A melhor parte é escutar o Senhor. A melhor parte é se colocar inteiro na presença de Deus. A melhor parte é aprender a se pertencer para se oferecer verdadeiramente ao Senhor, que nos convida à mesa de sua palavra. Ele que nos alimenta com esta presença que nos edifica e nos planifica. Marta está, então alguns padres dentro da igreja diziam que Marta ainda está na antessala da contemplação e sua alma pressente o que virá. Ela não compreende ainda o sacramento vivo diante dela, mas já o serve. Então ela está na antessala da contemplação. Ela ainda está muito agitada, ela ainda está muito inquieta, ela ainda está muito fragmentada, o coração está muito fragmentado, mas ela está a caminho, ela está em preparação, ela está na antessala da contemplação. Marta aprenderá, também nós aprenderemos, então não podemos desistir diante dos constantes convites que o Senhor nos faz, que Ele espera de nós. Quantas vezes você pensou em parar de rezar? Quantas vezes você pensou em parar de ler as Sagradas Escrituras? Eu não entendo nada mesmo, eu não entendo. Participação da Santa Missa, eu vou lá, o padre fala, eu não consigo entender nada. Você precisa perseverar, você precisa se manter naquele momento ali. Então, faça a experiência assim de fechar os olhos quando você começar a se desconcentrar. Lembra desta palavra de Jesus para Marta. Lembra quando Jesus diz de escolher a melhor parte, que a melhor parte é permanecer. A melhor parte é permanecer na vontade de Deus. A melhor parte é ficar inteiramente com Ele quando Ele visita a nossa casa. Assim como Jesus visitou Marta, assim como Jesus visitou Maria, Ele nos visita constantemente, Ele nos visita em nossa casa, Ele nos visita em nosso trabalho, Ele nos visita em nossas enfermidades e Ele está ali presente, mas nós estamos com Ele, o nosso coração está com Jesus, o nosso coração consegue
colher aquilo que Ele nos oferece? Ensina-nos, Senhor, a ter um coração maleável, um coração que se deixa trabalhar por sua mão, pelo seu coração que é manso e humilde. Falávamos, dessa sexta-feira, 1ª do mês, o Sagrado Coração de Jesus é referência para nós. Jesus, o Senhor que é manso e humilde de coração, faça também o nosso coração manso e humilde. Dá-nos um coração que seja semelhante ao seu. Maria serve. Quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, na verdade, Ele não está rejeitando, Ele está convidando, porque a melhor parte também é oferecida a Marta. Então é um convite. Então a melhor parte é para você, a melhor parte que é o silêncio, a melhor parte que é a escuta, a melhor parte que é chegar à contemplação e sair da antessala. Então eu já aspiro, já vejo algo, alguma realidade ali, mas eu preciso continuar caminhando, porque se eu não caminhar, eu não chegarei. Então, entendeu? Então não é para estacionar, não é para regredir. Devemos seguir em frente. A divisão interior de Marta, a divisão do coração de Santa Marta, é a divisão do nosso coração. Queremos servir, queremos ser úteis, mas esquecemos que a palavra divina que se fez carne, esquecemos que Jesus, que veio em nosso meio, Ele não veio para ser alimentado, não veio para ser servido, Ele veio para nos alimentar. Ele veio para nos alimentar da presença dEle. Na verdade, Ele veio para servir-se, Ele se serve a nós. Então, Marta ainda não tinha entendido, por isso que ela queria só servir, ela queria só alimentar o mestre que ali estava presente, mas ela se esqueceu que aquele era o momento de ser alimentada. Quando somos alimentados? Pela presença de Jesus. Somos alimentados pela presença de Jesus. Quando você participa da Santa Missa, você é alimentado quando você escuta a palavra. Então ali é até chamada a liturgia da palavra, ou mesa da palavra. Então você é alimentado pela palavra que ali é proclamada. E você também é alimentada depois da Eucaristia, da presença sacramental de Jesus. Então ali é o momento de se colocar em escuta, como Maria se colocou, em silêncio. Agora eu me alimento da presença de Deus. E como que Ele se faz presente? Se faz presente pela palavra. Então neste momento da partilha, também é um momento em que você deve parar para ser alimentado, para ser alimentada pela palavra de Deus, para ser alimentada em uma realidade que vai direcionar toda a sua vida neste dia. As decisões que você precisa tomar, precisam passar também pelo crivo da palavra de Deus. No início deste programa falávamos da honestidade e das pequenas mentiras que precisamos vencer, pequenas mentiras que nos colocam num ritmo de vício, porque se virtude é o bom hábito, repetido, é o vício, quando você alimenta um mau hábito e repete muito este mau hábito, você se torna uma pessoa viciada, viciada no mal, viciada na mentira, viciada na falta de honestidade. E o crivo da palavra de Deus? Qual o convite que Deus nos faz constantemente? A amá-lo acima de todas as coisas, a amar os irmãos, a perdoar, a dar passos para perdoar quem te traiu, alguém que se afastou. Você espera a pessoa dar passos de aproximação, mas é você quem precisa dar o passo. Então, quando você se dar o passo de aproximação, também você prepara o seu coração para a cura, você prepara o seu coração para a libertação. Jesus alcança o seu coração necessitado de libertação nesta manhã. O seu coração estava moldado pela raiva, mas essa raiva estava corroendo o seu interior, enquanto a pessoa está lá tranquila. As duas pessoas estão lá bem, e você aí mal, depressiva, crescendo ainda mais esse sentimento de ansiedade,
nesse sentimento de pânico e desespero, mas não tinha identificado ainda que você estava deixando a raiva te corroer. Hoje é o dia de apresentar a Jesus tudo aquilo que causou raiva no seu coração, tudo aquilo que durante a sua história foi ferida, foi marca, que ficou como que uma ferida perene que está moldando a sua existência para o mal neste momento. Então, perceba que muito das suas atitudes são atitudes de revolta. Revolta contra os seus pais, revolta contra o seu pai, contra a sua mãe, revolta contra Deus, revolta contra todas essas pessoas, as realidades. Todo mundo está contra você, mas você olhou para o seu coração. O que precisa ser mudado em mim nesta manhã? Eu acredito que quando Marta escutou aquela palavra de Jesus, ela olhou para si mesma e identificou as atitudes que precisavam ser melhoradas. Que atitude precisava ser melhorada em Marta? Eu preciso ser inteira para o Mestre. Eu preciso escutar o Mestre. Eu preciso me colocar na presença do Mestre. Se ele se prontificou a direcionar uma palavra para mim, como direciona uma palavra para você nesta manhã, isso significa que você é alvo da atenção de Deus. O Senhor olha para a sua realidade, o Senhor olha para a sua vida, Ele olha para a sua família, Ele olha para a sua necessidade, Ele olha para a sua enfermidade, Ele escuta a sua oração. Mas quantas vezes você estava rezando, pedindo apenas cura, mas você tinha percebido que a sua oração ainda não estava sendo uma experiência de comunhão com Deus? Não era um desejo de permanecer com Deus? Não era um desejo de estar inteiro ali na presença de Deus? Era apenas um desejo de pedir coisas para Deus? Pedir, não é proibido. Mas e o desejo de viver a comunhão? Mas e o desejo de viver a amizade, a reciprocidade? O Papa Bento até definia a oração como uma experiência de amizade com Deus, quando nós caminhamos ali para nos encontrarmos com um amigo, porque você que tem um amigo muito próximo, né, um melhor amigo ali, você quer sempre estar próximo deste amigo, então você se sente bem diante deste amigo, então você sabe que você ama e você sabe que é amado também, você sabe que é amada também, então você quer a presença. Então a oração deve ser isso também, esse desejo de permanecer, esse desejo de reciprocidade. O Senhor se oferece a nós e nós também queremos e devemos nos oferecer a Ele. E nesse gesto contínuo de comunhão, de oferecimento de si mesmo a Deus, ali, claro, nós vamos nos apresentando. E nos apresentando, nós apresentamos também as necessidades do nosso coração, os pedidos do nosso coração, mas a oração não é apenas pedir coisas a Deus. A oração é escuta, a oração é silêncio, a oração é deixar que Ele nos transforme. A oração é chegar ali com uma definição, mas deixar que Ele nos convença. Eu tinha definido que eu iria por este lado, mas porque eu rezei, eu escutei a palavra do Senhor, Ele me direcionou para este outro lado aqui. Eu tinha decidido abandonar tudo lá no meu emprego, mas o Senhor me convenceu que é ali mesmo que eu preciso ficar, porque você precisa florir, né, ali onde você é plantado. Então, se você foi lançado ali como semente no meio dos espinhos, se você foi lançada ali como semente em terreno pedregoso, em terreno seco, e o Senhor quer que você permaneça ali para produzir frutos, então permaneça. A sua decisão era uma, mas a direção do Senhor é outra para você. Então eu preciso florir no terreno onde eu sou plantado. Em que terreno o Senhor te colocou? Em que terreno você precisa discernir qual é a vontade de Deus? O Senhor direcione a sua resposta também nesta manhã, tá bom? Esse desejo que você traz no seu coração de ser útil, desejo de fazer a vontade de Deus, desejo de ser movido pela palavra, porque eu falava agora há pouco que a divisão de Marta é a nossa. Então nós queremos servir, queremos ser úteis,
Esquecemos que a palavra divina se fez carne, veio habitar em nosso meio e que nos alimenta. Marta é cada um de nós. Quando estamos perto de Deus, mas ainda permanecemos inquietos, aí nós somos Marta também, a experiência de Marta. Eu quero Deus, mas meu coração está muito inquieto, meu coração está muito acelerado, minha mente está acelerada. E muitas pessoas falam: nossa, eu tenho muitos pensamentos intrusivos, então eu quero rezar, mas ali como se tivesse uma voz na sua mente gritando: sai daí, não fica aí não, para quê? Está perdendo tempo, vai lá fazer alguma coisa. Aí você vai para diante do seu computador, fica 2 horas na frente do computador e não produz nada, não faz nada, e roubou meia hora do Deus que te deu a vida, do Deus que te deu o tempo todo, 24 horas, e você não consegue oferecer 1 minuto para o Senhor do tempo, que criou tudo e que nos conduz também. Não roube o tempo de Deus. Então não fuja da oração, não fuja da presença dele, não fuja da escuta. Marta não é o oposto de Maria, mas representa a alma em caminho, a alma que peregrina, Nós somos peregrinos neste mundo. Se está a caminho de quê, Está a caminho de algo, está a caminho de alguma realidade. Então não é o oposto, tá bom? Marta é a ação que prepara o terreno para a contemplação. É a fala, a voz que prepara o terreno para a escuta. Então aqui nós temos uma integração de muitas realidades: a realidade da fala, a realidade da voz, a realidade da palavra, mas a realidade da audição, da escuta, da visão também, porque quando falamos da visão, falamos da contemplação e olhamos. Quando nós vamos ali na capela do Santíssimo, nós olhamos o sacrário, ou se tem ali a adoração onde Jesus está exposto no ostensório, nós olhamos para Jesus sacramentado e nós achamos que contemplamos, mas na verdade nós somos contemplados, nós somos olhados, mas também contemplados pela presença do Senhor, pela graça dele, que conhece inteiramente o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso ser inteiro. Serviço inquieto, silêncio fecundo da presença. Marta, serviço inquieto. Maria, silêncio fecundo da presença. Em algum momento nós somos este serviço inquieto, mas num outro momento, quem sabe, silêncio fecundo da presença do Senhor, mas também da nossa presença diante do Senhor. Marta acolhe. Vamos falar as atitudes, mais algumas atitudes positivas de Santa Marta também. Marta acolhe, Marta prepara a mesa para o Senhor. Ela apenas estava confundindo as coisas, ela achava que ela deveria alimentar o Senhor, mas naquele momento ela precisava ser alimentada. E Marta não teme diante da presença de Jesus em seu cotidiano. Você tem medo de permitir que Jesus faça parte do seu dia a dia? Você tem medo de permitir que Jesus faça parte do seu cotidiano? Você tem esse medo? Então, agora é o momento de entregarmos todos os nossos medos ao Senhor, que nos convida à inteireza de Maria, não é isso? A inteireza do silêncio, a inteireza da escuta, a inteireza da presença. Marta não teve medo da presença de Jesus ali na casa dela. Ela ainda não sabia, não conseguiu oferecer tudo, porque ela entendeu que deveria apenas servir, mas na verdade ela deveria escutar. Quando na sua vida também você confunde as coisas, você confunde, diante do chamado que Deus te faz, talvez até em relação à sua vocação, você acha que a sua vocação é apenas a vida ativa, fazer muita coisa, mas e a vocação à oração, ao silêncio, à contemplação? Por onde vai passar o discernimento? Eu quero ir para uma
casa religiosa mais ativa, ou eu quero ir para uma casa religiosa mais contemplativa. Será que o chamado de Deus para a sua vida de jovem não é para uma realidade um pouco mais contemplativa? Marta poderia representar também a vida carismática, né? Mais externa, de muitas palavras, de muitas orações em voz alta, né? De muita oração em línguas e tal. Mas nós passamos às vezes por essa experiência, você passou por essa experiência na primeira conversão, ali no Maranatá, mas o convite de Deus para a sua vida é para a contemplação, é para a escuta, é para ficar ali no silêncio fecundo diante do Senhor. Então dê a sua resposta a Deus. E para a vida contemplativa não significa de maneira alguma traição, porque todos nós somos Marta e Maria, e nós fazemos parte dessas duas personagens que se apresentam aqui nesta manhã, mas nós somos em algum momento Marta, em algum momento Maria, mas estamos sempre a caminho, estamos sempre disponíveis para o melhoramento. O Senhor nos melhora e nós queremos ser melhorados nele. Você tem a disposição de permitir que o Senhor, com o toque da mão dele, te melhore nesta manhã? Molde o seu coração, estruture e reestruture o seu coração e te direcione, te impulsione cada vez mais nessa peregrinação, neste caminho. Nós nos colocamos, Senhor, inteiramente na sua presença, porque queremos aprender a acolher, queremos aprender a preparar a mesa também. Quase que é um gesto litúrgico esse gesto de Marta no texto de hoje. Preparar a mesa, né? Quem que prepara ali o altar, né? Quase um gesto sacerdotal, né? Nós preparamos o altar para, não apenas para servir o Senhor, né? Mas para tornar o Senhor servido para todos os que ali se apresentam na Eucaristia. Ela corre, Marta se agita, Marta serve, Marta se inquieta, também nós corremos, também nós nos agitamos, também nós servimos, né? Servimos ali, estamos com muito serviço o tempo todo, talvez um serviço inquieto, mas sob essa inquietação há um desejo sagrado. Qual é o desejo sagrado escondido em sua inquietação? Qual é o desejo sagrado escondido em sua ansiedade? Qual é o desejo sagrado? Receber Deus com dignidade no altar invisível da casa, por exemplo. No altar invisível da casa de Santa Marta, ela queria receber o Senhor. Também aí na sua casa, cultive esse desejo de receber o Senhor. Aqui nós não estamos falando de receber o Senhor sacramentalmente agora, mas de receber o Senhor nesta palavra que gera ordem no nosso caos interior, nesta palavra que modifica algumas estruturas que já estavam prontas dentro de nós, algumas respostas prontas. Então a palavra de Deus vem e modifica. Marta e Maria não são dois caminhos, são dois tempos da mesma alma, são dois tempos da mesma pessoa. Abramos o nosso coração ao final desta partilha para apresentarmos as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos limites. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, diante da agitação que nos habita, diante da agitação da nossa casa, diante da agitação da nossa família, essa agitação que gera medo da presença de Deus, gera medo da presença de Jesus como alguém muito exigente, gera medo de não dar a resposta, medo de não corresponder. Senhor, nós entregamos a Ti todos os nossos medos, porque nós queremos escolher a parte que não nos será roubada, que não nos será tirada. Somos arrastados cotidianamente por muitos lados, por muitos afazeres, por muitas realidades, mas
na tua presença nós somos reestruturados. Na sua presença, Senhor, nós somos redimensionados. Vem, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, para que a tua graça seja realidade em nossa vida. Envolva os nossos pensamentos, envolva os nossos afetos, envolva os nossos sentimentos, envolva o nosso desejo de entrega, envolva o nosso desejo de cura, envolva o nosso desejo de libertação. E quando falamos dessa palavra de cura e libertação, o Senhor alcança aqueles corações que de fato, como partilhávamos ao longo desta reflexão, tinham deixado a raiva tomar conta. E a raiva de fato causa um grande estrago. Estragos, entre aspas, irreparáveis. Mas não para Deus, não para o Senhor, que nos convida à mudança de vida. Se estamos a caminho, é no caminho que nós faremos a experiência da cura. O caminho se faz ali caminhando, já escutávamos, né? Essa realidade. Então nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar. É proibido estacionar, porque estacionar é regredir. Nós queremos caminhar, ir avante na vontade de Deus, que é a melhor coisa que pode ou poderia acontecer na nossa vida. A vontade de Deus é a melhor realidade para a nossa vida. Então, vamos dar passos na vontade dele, como Maria, como Marta. Vamos viver a hospitalidade desta casa que nos moldou nessa manhã, nessa reflexão ali em Betânia, né? Casa da acolhida, casa dos amigos de Jesus. Também nós queremos nos comportar cotidianamente como amigos de Jesus.